Olá, eu sou o professor Rodrigo Moraes e hoje nós vamos ficar com a segunda aula do nosso assunto do regime militar, mais especificamente hoje com o governo do Emílio Garrastazu Médici. Vamos falar também dos aspectos culturais da luta armada e da luta cultural, entre aspas, né? As manifestações aí contra o regime. A gente viu na última aula que foi no governo do Costa e Silva que foi editado o Ato Institucional número 5, que permitiu uma ampla interferência do Estado na vida social, na ordem social, e permitiu o endurecimento do regime. Os anos aqui que a gente tem do governo do Médici são os chamados anos de chumbo, exatamente por conta da grande pressão que o governo exerceu sobre a sociedade em diversos aspectos, como censura prévia aos meios de comunicação, prisões arbitrárias, tortura, mortes. Então, esses foram conhecidos como os anos de chumbo. Aí na imagem a gente tem o Emílio Garrastazu Médici e do lado a seleção brasileira de futebol, tricampeã mundial, e a gente vai ver como que o regime explorou este e outros aspectos para dar um ar não só de legalidade, mas principalmente tentar promover uma visão positiva sobre o próprio regime. Durante o governo do Médici que foi organizada a Operação Bandeirantes e os DOI-CODES, né, os destacamentos de operações e informações ligados, né, ao Centro de Defesa de Operações Internas e ao SNI, o Sistema Nacional, o Serviço, Nacional de Informações. Então o governo colocou em prática um amplo aparato de inserção na sociedade de agentes, secretos em diversas instâncias, colocou agentes nos meios de comunicação para promover a censura, a investigação, a prisão, a tortura e os chamados desaparecimentos, porque muitas vezes a pessoa não, ela simplesmente desaparecia realmente. Tem um filme muito bacana nesse sentido, que é O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias, que a partir da visão de uma criança mostra o desaparecimento, pais que eram engajados na luta contra o regime militar e que desapareceram. Então é bem bacana esse filme nesse sentido. Há outros também, como que conta a história do Frei Beto, Batismo de Sangue, que é um outro filme muito legal que mostra uma parte da igreja que se colocou em defesa da sociedade contra o regime, apesar de que a gente sabe que a igreja, alguns setores da igreja, junto com a classe média, foram aquelas que organizaram em 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo a intervenção militar em 64, mas isso não era uma realidade de toda a igreja. E alguns setores ficaram contra o regime e apoiaram os estudantes, políticos, intelectuais e a própria luta armada. Então, Batismo de Sangue é um outro filme interessante nesse sentido. Vamos assim aos aspectos internos, deste governo do Emílio Garrastazu Médici. Bom, primeiramente a gente pode falar da questão, deixa eu começar a citar aqui, do eficiente uso da propaganda. E a gente sabe que a propaganda é um instrumento importante de convencimento, principalmente quando falta algum outro tipo de informação. Então a censura prévia aos meios de comunicação impedia que notícias ruins em relação ao regime fossem veiculadas. É algo que a gente não tem hoje, Hoje a gente tem, sim, uma liberdade de imprensa
E temos muitos veículos, por exemplo, hoje, né, mostrando, não só do atual governo, mas desde a redemocratização, os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, todos eles, né, tiveram mais ou menos uma imprensa noticiando, né, e trabalhando as informações de uma maneira independente. Não é a realidade deste período, tá? E é interessante que é um momento em que há uma ascensão, cresce o número de aparelhos televisores nos lares brasileiros. O aparelho de televisão era um bem muito caro, né? Então, talvez se vocês conversarem com as famílias de vocês, com os pais, né? Talvez com os avós, né? Muitos deles possam contar histórias de que iam para a casa de alguém, né, para assistir televisão. Em muitas cidades do interior havia na Praça Central uma televisão, né, e as pessoas levavam seus banquinhos para assistir ao jornal, às novelas à noite, na praça, né, todo mundo ali reunido em torno da televisão. E a televisão foi utilizada então como um meio do regime de propagar as próprias ideias. A Rede Globo nasce nesse contexto, tá? E nasce subserviente ao regime, né? Ela fazia a propaganda do regime. Então, assim, o que os militares como um todo, e aí em especial essa ala, né, chamada de linha dura, da qual fazia parte o Médici, essa ala mais radical, né, pretendia... Qual é a ideia que eles pretendiam colar? É a ideia de que o Brasil é uma nação que progride. O Brasil é um país para os brasileiros, e que o comunismo era uma ameaça ao Brasil e aos brasileiros, e que se você não ama o Brasil, você deveria deixar o Brasil. Então esse slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o, era propagado como um slogan do próprio governo federal, né? Assim como teve vários slogans. Eu acho que vocês pegaram o Brasil, Pátria Educadora, da Dilma, né? E agora pátria acima de tudo, Deus acima de todos, né? É o slogan do Bolsonaro, mas de forma a criar uma ideia que a gente chama de ufanista da nação, né? Seria a ideia de um ultranacionalismo, um nacionalismo exacerbado, descolado da realidade e da crítica. Então, se eu amo o Brasil, eu não critico o Brasil. Mas, peraí, o meu país não tem problemas? Se o meu país tem problemas e eu aponto os problemas do meu país, então quer dizer que eu não sou nacionalista. Então essa é uma ideia que está sendo, inclusive, assim, uma ideia que foi muito explorada na campanha do atual governo, e ainda hoje é muito explorada com isso. Haja visto uma peça, né, de propaganda do próprio governo, criada pelo secretário da Cultura, o Mário Frias, em que ele mesmo protagoniza essa peça publicitária, fazendo o que seria uma homenagem aos heróis da pátria, né? Foi ali próximo ao 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil. Essa peça foi divulgada e muito criticada, né? Porque é um nacionalismo vazio, né? Ausente de críticas, é um nacionalismo de culto aos chamados heróis da pátria, alguns muito já arraigados, outros que estão sendo criados, né, para o momento, mas é uma peça publicitária que repercutiu muito mal pela falta da criticidade, pela maneira pueril, né, de abordar o tema, e que lembra muito, né, a forma como o regime militar abordava esse tema do nacionalismo, de forma a ser um nacionalismo acrítico, né, ou que não suporta críticas.
Então, se eu critico o país ou o governo, eu não sou nacionalista. E também o Brasil, criar essa ideia, né, de que o Brasil é o próprio governo. Algo que o Vargas fez com muita propriedade, né? De forma que o Estado era o Vargas é o Estado, e se você ama o Brasil, se você ama o Estado, você ama Vargas. Se você ama Vargas, obviamente você ama o Brasil. E essa foi uma forma que o regime militar também encontrou. E a vitória, como eu disse, na Copa de 1970, juntamente com outros fatores, foi explorado pelo regime como a vitória do próprio regime, né? Então, 70 milhões em ação para frente Brasil, né? Salve a seleção, e de repente é uma corrente para frente. Quem é que cantou isso recentemente? A ex-secretária de Cultura, né? Que veio antes do Mares Frias, a Regina Duarte, numa entrevista em que ela foi extremamente criticada, né? O próprio repórter chama a atenção dela, mas espera aí, ô secretária, esse foi um período muito difícil, né? Ela, não, gente, não vamos pensar em morte, vamos pensar em vida. Mas como não pensar nas mortes que o regime causou, direta e indiretamente? Digo, né, para vocês, diretamente por quê? Porque prendeu, torturou e matou. Mas indiretamente porque o tão chamado, tão propagado milagre econômico brasileiro, um período em que o Brasil realmente cresceu economicamente muito, tá? Numa média acima dos 10% entre 1969 e 1973. Esse crescimento econômico foi como um cala-boca para a sociedade, porque aqueles que experimentavam algum tipo de sensação ou sentimento de revolta para com o endurecimento e a falta de liberdade que existia, esse sentimento ele era abafado pelo dinheiro no bolso. Mas esse dinheiro do bolso não é para todos, não foi para todos, né? Esse milagre econômico ele alcançou fundamentalmente as classes médias e as elites. Houve sim um momento de crescimento do pleno emprego, né? De queda da informalidade, de aumento do emprego formal, mas com um salário mínimo realmente assim, no nível da miséria. Então boa parte dos brasileiros que conseguiram e trabalhavam nessa época, que eram das camadas populares, viviam com o mínimo necessário, não muito diferente de hoje, né? Mas a classe média passou a poder consumir muito mais. Fundamentalmente também porque havia crédito, né? A disponibilidade do crédito foi muito importante. O que significa isso? É dinheiro para se emprestar a juros baixos para você comprar a sua casa e, no caso da classe média, comprar o primeiro automóvel, no caso das elites, o segundo ou terceiro automóvel, com prestações divididas em muitos anos. Inclusive bens de consumo, como os televisores, que hoje a gente compra aí em 12 vezes, né? Era comum ter prestações aí de muitos anos para se pagar um televisor, tal como se hoje faz um financiamento em muitos anos para se comprar uma moto, um carro, uma casa. Nessa época se fazia esse tipo de financiamento para comprar a geladeira, a televisão, o fogão a gás, né? Então, de alguma maneira, mesmo as classes populares, elas experimentaram um pouco dessa felicidade do consumo, mas quem realmente nadou de braçada no milagre econômico foram as classes médias e as elites. Então, com o dinheiro no bolso, aqueles que muitas vezes tinham condições críticas de olhar em torno de si, de perceber que havia algo de muito errado naquele regime, se silenciaram, se calaram, por causa do desenvolvimento econômico. Mas esse milagre econômico, esse crescimento, ele tinha um lado oculto, né? E eu coloco aí para vocês, né, o lado oculto do milagre. E que lado oculto é esse? Em primeiro lugar, e que não está escrito aí,
essa foi uma época em que os Estados Unidos injetaram muito dinheiro na nossa economia e nas economias latinas, tá? É uma época de combate ao comunismo, de alinhamento com os Estados Unidos, e nós tínhamos acesso a crédito numa época em que o dólar, como que eu posso dizer, a economia dos Estados Unidos ela estava tão fortalecida que podia emprestar dólar com juro às vezes negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu podia comprar dólar hoje e amanhã, se eu comprasse de novo, podia estar mais barato. Então, se hoje a gente tem um dólar acima da casa dos R$5, né, e tem subido nos últimos tempos e se mantido num patamar acima dos R$5, a gente tinha uma realidade inversa nesse momento, com uma moeda brasileira fortalecida e pegando dinheiro emprestado dos Estados Unidos, muitas vezes com juro negativo. É como se eu pegasse $1.000 hoje para pagar R$1.000 hoje, e quando eu fosse pagar depois de amanhã já não era mais 1.000, era, sei lá, 950. Isso porque esses empréstimos foram feitos com contratos de chamado juro flutuante. Ou seja, eram juros que poderiam variar, não eram juros pré-fixados, empréstimo com um juro já definido no contrato. Não, eram empréstimos que a gente chama de juro flutuante e que dependia da economia, não só dos Estados Unidos, como da economia global. O que aconteceu em 1973 que coloca em xeque o desenvolvimento, tanto dos Estados Unidos quanto do nosso, como o nosso desenvolvimento? Ocorre o chamado choque do petróleo. É criada a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o preço do barril do petróleo acelera de uma forma muito expressiva. O Brasil não era autossuficiente em petróleo, muito menos os Estados Unidos. Importava muito petróleo do Oriente Médio. E quando explode, então, o preço do petróleo, toda a cadeia produtiva daqueles que dependiam da importação de petróleo, nisso Estados Unidos, boa parte da Europa e nós aqui no Brasil, a gente experimenta um custo muito grande da produção. E nós tínhamos uma base exportadora, uma base muito frágil, agroexportadora, principalmente baseada na soja. Então houve um estímulo, né, à produção e exportação de soja, e esse era o nosso principal bem de exportação. E com o choque do petróleo e o encarecimento de toda a cadeia produtiva, isso fez com que se elevassem as taxas de juros da nossa dívida externa. Então, de um dia para o outro, a nossa dívida, que era X, ela se multiplicou por mais de 100x. O preço do barril do petróleo explodiu. Era o fim do milagre. Porque além da gente a gente depender do petróleo para toda a nossa cadeia produtiva de produção e distribuição, nós havíamos abandonado a matriz ferroviária, lembram-se, lá no JK, pela matriz rodoviária. E com a elevação dessa taxa de juros, fica escancarada, né, a dependência em relação ao mercado externo, e aí já não há crédito para o consumo. E isso escancara uma outra realidade, a da má distribuição de renda. Como eu disse para vocês, o milagre não era para todos, né? E com o encarecimento dos itens básicos, né, da cesta básica, quem sempre sofre mais é o pobre. Isso a gente está enfrentando agora, com o encarecimento de gêneros da cesta básica, que fazem com que os mais vulneráveis, muitas vezes na linha da miséria, famílias inteiras, são mais de 10 milhões de famílias hoje que vivem com menos de R$90 por mês, né? Então, a gente tem uma crise muito grande, né?
e é resultado desse milagre econômico, que era um milagre dependente de capital externo, exportação de soja e importação de petróleo, tá? E isso mostra os limites desse governo. E quando acaba o milagre, só resta a violência, né? E aí é quando muitos daqueles que se calaram em todos esses primeiros anos, quase essa primeira década, né, do regime que começou em 64, o choque do petróleo e o fim do milagre econômico escancara uma realidade inaceitável, a ausência da liberdade e a falência econômica. Então a combinação desses dois fatores vai fazer com que no próximo governo do Geisel começou a ocorrer algumas mudanças, tá? Encaminhando, inclusive, apontando para uma abertura do regime, tá? Mas esse governo aqui ele vai segurar com mãos de ferro a sociedade, vai colocar em prática todas as artimanhas e todos os seus agentes e todo o aparato do Estado para controlar a sociedade e todas as suas manifestações contrárias ao regime. E é quando vem o AI-5 que a gente não pode mais ir para a rua, né? Em 69 é que começa assim como para muitos, né, como uma última opção, a luta armada. Muitos deles são jovens, são estudantes, alguns aqui são inclusive membros das Forças Armadas que não compactuam, né, com o endurecimento do regime, são políticos, são intelectuais e que vão vislumbrar na luta armada a possibilidade da derrubada do regime. É uma visão, hoje a gente olhando para trás, é uma visão romântica. Nem de longe a luta armada conseguiu sequer arranhar a estrutura do regime militar. Havia uma mobilização, uma estrutura do Estado gigantesca para esmagar e que esmagou esses pequenos grupos, esses pequenos focos que pensavam em tomar o poder, e boa parte deles aqui era a ideia de implantar o poder, de tomar o poder e implantar o comunismo, tá? E aí a gente tem vários exemplos de grupos, né? Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes de cada um deles, mas de uma maneira geral, essa foi a tônica, né? Uma sociedade insatisfeita, um endurecimento progressivo do regime, e quando o AI-5 é colocado em prática pelo Médici, para muitos a única saída que havia era pegarem armas para tentar derrubar o regime. Agora havia um problema que era, por exemplo, do financiamento, né? Como financiar o grupo, né? Como financiar as ações. E para isso, grande parte deles utilizou da mesma ferramenta, os sequestros e os assaltos, tá? Então isso dava motivo para a imprensa, para o regime veicular que não é que havia uma luta armada no Brasil, havia sim grupos terroristas. Então, todas as ações que esses grupos promoviam reforçavam ainda mais a ideia propagada pelo regime de que era necessário endurecer e de que havia grupos perigosos no Brasil e de que esses grupos ameaçavam a ordem social e de que esses grupos precisavam ser detidos e de que era necessário sim manter o AI-5 e a vigilância sobre a sociedade. Então a ação desses grupos reforçou de uma maneira muito grande, né, o próprio discurso do regime. Então as ações do grupo eram colocadas ou transmitidas pelo rádio, pela TV e pelos jornais como ações terroristas, tá? A gente tem, por exemplo, aqui no caso da VPR, né, que é com a participação do Carlos Lamarca, que treinou muitos desses guerrilheiros, né? Eles sequestraram e mataram o Rodney Chandler, que era um agente da CIA infiltrado no Brasil. Mas tinha isso mesmo, Rodrigo? Sim. Tinha isso sim. A gente sabe que o Serviço Nacional de Informação, o SNI, criado pelo regime, né,
sobre a batuta do Gilberto Couto Silva, que foi formulado lá atrás, ainda no governo, muito antes do regime, lá em 1948, criado então a Escola Superior de Guerra, a doutrina de segurança nacional. São essas ideias que vêm para o Brasil por meio da CIA, né, não só com as ideias, mas os próprios técnicos, os agentes e o dinheiro para financiar todo esse aparato. É isso que resulta na Lei de Segurança Nacional e na criação do Serviço Secreto Brasileiro, o SNI. A diferença é que o SNI, que seria a CIA brasileira, foi criado não para agir fora do território nacional como inteligência e estratégia, como fazia a CIA, mas para agir dentro do próprio território. Lembrem-se, o inimigo é interno, o inimigo é o povo. Então esse povo precisa ser contido, tá? O VPR, e é interessante que ele acabou sendo desmantelado quando é preso o chamado Cabo Anselmo. Esse Cabo Anselmo ele era da Marinha, ele era um marinheiro que liderou um movimento dos marítimos lá em 1964, em que uma greve dos marinheiros, em que o então presidente, o João Goulart, foi lá discursar, né, na greve dos marítimos, e foi um dos últimos movimentos do João Goulart que fez com que os militares resolvessem pôr em prática a derrubada do governo do João Goulart, né, que já estava planejada, mas essa presença do presidente numa greve dos marinheiros fez com que os militares enxergassem isso como uma quebra da ordem e justificasse o golpe em 64. E aí, pelo que assim, eu já li, o Cabo Anselmo, preso nesse momento, ele foi cooptado pelo regime e passou a ser infiltrado no próprio movimento contrário ao regime como um espião. E é ele quem vai denunciar a VPR e aqui eles vão ser presos e o Carlos Lamarck acaba sendo morto. Um outro grupo também que ficou famoso foi o VAR Palmares. Por quê? Porque dele participou a ex-presidente Dilma Rousseff. E eles fizeram um roubo muito ousado na casa da secretária de um político chamado Adhemar de Barros. Ele era um político de São Paulo, que foi governador do estado mais de uma vez, e que ficou conhecido como o Rouba Mais Faz, que depois foi adotado por alguns outros políticos de São Paulo, que não é da época de vocês. Um deles é o Paulo Maluf, né? Que era um político tradicional de São Paulo, herdeiro dessa tese do Adhemar de Barros, que é do Rouba Mais Faz. Segundo depoimentos, na época, né, havia nesse cofre do Adhemar, na casa da secretária, o equivalente a 2,8 milhões de dólares. Então, como era dinheiro de roubo, né, não tinha nem como chamar a polícia, né, para pegar. Mas foi uma operação bem sucedida, mas que depois acabou também na prisão dos membros do grupo, inclusive a Dilma Rousseff, que foi presa e torturada. Há um outro grupo também que ficou famoso por sequestrar um embaixador alemão, e dele participava também uma outra figura importante aqui, um político chamado Carlos Marighella, também assassinado. Tá? Tem uma foto muito famosa dele assassinado dentro de um Fusca. Essa foto foi repercutida em todos os jornais da época. E por último, mas não menos importante, ou talvez um dos mais significativos, o movimento revolucionário 8 de outubro, né, o MR8. Por que esse? Porque eles sequestraram nada menos do que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Elbrick. E esse ato foi seguido de para soltar o Charles Elbrick, eles exigiram a leitura de um manifesto do movimento dizendo: olha, não tem nada de terrorismo, tudo isso que aparece na televisão é mentira, nós somos
um grupo que luta contra o regime militar e aí escancara assim, coisas sobre, né, contrárias ao regime militar, e aí o governo é obrigado a fazer a leitura e a transmissão desse manifesto do MR8 na rede de TV, de rádio, nos jornais, né? E aqui a gente tem algumas figuras muito conhecidas hoje ainda. Uma que talvez vocês não conheçam tanto, mas é um grande historiador, que é o Daniel Arão Reis. Um ex-deputado e jornalista, hoje trabalhando na Globo News, o Fernando Gabeira. E um outro jornalista que tem um blog que trabalha também com questões de história muito interessante, que é o Franklin Martins. Tá? Mas todos esses movimentos, que eram movimentos urbanos, eles foram facilmente desmantelados, dado o tamanho da estrutura do regime, o número de agentes, a dificuldade que esses grupos tinham de se movimentar, de se financiar, né, de buscar meios de financiamento. Então todos eles foram desmantelados muito facilmente. A maioria deles nasceu e morreu no ano de 1969. E um último que eu quero falar com vocês, esse ocorreu na área rural, né, que foi a chamada Guerrilha do Araguaia. Essa foi mais difícil de ser desmantelada, você vê, ela durou aí até 74, porque diferente dos outros movimentos, não era um movimento de elite, digamos uma elite intelectual, né, que agia clandestinamente e que queria pegar em armas para enfrentar e derrubar o governo, achando que depois o povo ia para a rua e ia ajudar eles. Esse foi um erro tático. Acreditar que se tivesse um primeiro foco guerrilheiro na cidade, se tivesse um grupo lutando contra o regime, expondo as fraquezas do regime, os brasileiros, a massa, né, de pessoas insatisfeitas com o regime, iriam para as ruas e que apoiariam, né, pegariam em armas e se sublevariam contra o governo. O que essas pessoas não, o que esses movimentos de esquerda não levaram em consideração? O milagre econômico, né, e a força do regime, né, tanto por meio da propaganda quanto por meio da repressão. Agora, o que tinha de diferente na Guerrilha do Araguaia? Fundamentalmente, eles se inseriram nas comunidades, né, no meio rural, prestando serviços básicos, né, como serviço médico, odontológico, criando escolas, levando enfermeiros, todos jovens, né, que ligados ao Partido Comunista do Brasil. Nessa época o Partido Comunista do Brasil havia já se dividido em dois, né? Um virou o Partido Comunista Brasileiro e um outro virou o PCdoB, né? O PCB original se dividiu em PCdoB, né? E aí a gente tem esse racha aí, é um racha ideológico, acho que não cabe aqui a gente entrar nas razões, mas de qualquer maneira foi o mais bem sucedido foco guerrilheiro, porque realmente aqui a gente tem um foco guerrilheiro, né? Que houve uma aproximação desses jovens, né, que sonhavam em derrubar o regime com essas camadas populares e um trabalho de base. E por isso foi tão difícil de ser desmantelado, pela propagação que teve e por ser uma região de mais difícil acesso. Mas ainda assim terminou com a prisão e morte de muitos desses guerrilheiros. Então, a luta armada foi uma coisa pontual, efêmera, mas que ajudou, lembrem-se, a reforçar a tese do regime de que era necessário endurecer. Agora, a gente tinha também um outro lado, né? Porque a televisão, olha que interessante, tudo vira produto, né? A gente está falando do capitalismo, né? E no capitalismo, tudo vira produto. Mas como assim? Por exemplo, as camisetas do Che Guevara, com a imagem do Che Guevara. Che Guevara é um dos ícones, né, da Revolução Cubana, o argentino, né, o Ernesto Che, né, Guevara, El Che, ele era um socialista, participou da luta armada em Cuba,
depois o regime junto com o Fidel e outros, Cienfuegos, depois o regime do Fulgêncio Batista, e criaram em Cuba o primeiro governo socialista da América. E isso ganhou muita atenção, os jovens, né? O Manual do Guerrilheiro, do Che Guevara, ele era reproduzido clandestinamente e circulava nos meios intelectuais. E Che Guevara vira imagem de camiseta para ser vendido como um produto, né? Então a própria é a fetichização, né, da revolução. E aí, o que a gente tem? A gente tem numa época a censura, então muitos artistas, muitos compositores, eles vão usar a música como forma de protesto, mas vão criar letras que vão tentar driblar a censura, né? É a chamada MPB engajada. E muitos desses artistas assim se lançaram e apareceram nos festivais de TV, né? E por que isso, né? Porque isso era popular, porque isso vendia, porque isso dava audiência às redes de TV, que criavam brigas entre os artistas, que faziam seus shows nos auditórios lotados, né? E ora as pessoas aplaudiam e ora vaiavam. Haja visto os festivais de 68 e 69, né? E aí 69, se não me engano, é o último dos anos dos grandes festivais, em que, acho que em 68 isso, o Caetano canta uma música totalmente desconstruída e as pessoas vaiam e ele faz um discurso muito inflamado, dizendo que vocês não estão entendendo nada, né? Que se pergunta, né, se essa é a juventude de hoje, né, que está pronta para matar amanhã o velho que morreu ontem, né? E por quê? Porque, segundo ele, se a juventude for em política como são em estética, nós estamos perdidos. E no fundo ele estava um tanto certo, né? Porque a gente tinha uma sociedade de consumo já de massa, e que consumia essa música pela televisão e pelo rádio, e que muitas vezes não conseguia sequer compreender as mensagens que estavam sendo propostas ali. E aí eu trouxe uma dessas músicas, tá? Que é do Chico Buarque em parceria com Gilberto Gil, de 1973, tá? No auge do governo Médici, né? Já amargando o fim do milagre, e essa música chama-se Cálice. Eu vou colocar aqui para vocês, como eu fiz na descrição da nossa aula dessa semana. Cultura não é uma coisa que... cultura é uma coisa que se vive, que se experimenta. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura dessa época, assim como vocês, eu não nasci nessa época, eu tenho os mesmos acessos que vocês, mas a gente tem muita coisa que sobrou, né? São as obras, e por meio dessas obras a gente experimentar, né, o passado, tentar refletir sobre ele e vivenciar a cultura. Então cultura é algo que se vivencia, que se experimenta, tá bom? Então atenção para a letra dessa música. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Tá aí, esse foi Cálice nas vozes do Chico Buarque e do Milton Nascimento. Tem muitas imagens emblemáticas, eu não podia fazer os comentários no meio, assim, é preciso ouvir. E para mim é muito difícil não se emocionar ouvindo assim, uma canção tão bela, assim, tão rasgada, né? E que na verdade assim, poucos conseguiram entender, muitos não conseguiram entender e talvez não consigam entender até hoje. Quando o Chico e o Gilberto Gil escreveram Cálice aqui, né, como uma taça, na verdade, aqui leia-se Cálice, o cala-boca, que era a tônica, né, a impossibilidade de dizer o que se pensa, a ausência da liberdade, né? E tem todos os versos, sem exceção de nenhum, são muito emblemáticos nesse sentido. E eu vou chamar a atenção de vocês para alguns, então eu vou voltar aqui de mim esse cálice. e vou colocando assim, alguns trechos que eu acho Esse importante. cálice, Pai, Faca de sangue, beber dessa bebida amarga. Pai, E é difícil, né, aqui, né? Vida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Bom, o que ele está dizendo aqui, né? Como é difícil acordar como é difícil
engolir a labuta, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que fazer tudo e fazer de conta que nada tá acontecendo. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Aqui é uma brincadeira assim, uma brincadeira crítica do Gilberto, do Chico Buarque, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Aqui ele queria dizer outra coisa mesmo, né? Seria uma outra palavra aqui que eu não vou dizer, mas por que o filho da santa? Porque a mãe dele era uma intelectual, os pais, né? O pai, o tio, grandes intelectuais. O pai dele não é nada menos do que Sérgio Buarque de Holanda, um historiador e antropólogo assim, fundamental na construção da intelectualidade brasileira. O tio dele é o Aurélio, né, do dicionário, a mãe uma intelectual. Então, de que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, né? Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Porque não adianta você ser, digamos assim, bem nascido. Não adianta ser filho de alguém importante, que do mesmo jeito você está submetido, né? Melhor seria ser como os outros, talvez, em vez de ser filho da santa, da intelectual, né? Daquela que te ensinou legal, o que precisa, e de ver a realidade e não poder dizer nada. Então, talvez melhor seria ser filho da puta, né? Desculpa falar, mas é isso que ele quer dizer aqui. E quem são os filhos da puta que ele estão chamando aqui? Faça sua reflexão. E aqui no fundo, ó, tá? Vladimir Herzog. Depois nós vamos falar um pouco do caso do Vladimir Herzog, tá bom? Jornalista. Olha aqui, ele se suicidou, tá? Aqui o laudo da morte do Vladimir Herzog é suicídio. Alguém consegue suicidar de joelhos? O Herzog conseguiu, segundo o regime militar. Ele foi preso para prestar um depoimento, preso arbitrariamente, foi encontrado morto em sua cela, na cela em que ele estava preso, foi encontrado morto, suicídio, segundo o regime militar. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, aqui, eu vou pulando, vocês me desculpem, assim, é uma coisa meio tudo feito em casa, né, mais difícil de editar. Mas lembra que eu falei do Lamarca, morto do Marighella, perdão, a foto do Marighella, morto no Fusca? É essa foto aí que vocês estão vendo aí, ó, essa imagem aqui, tá? Do Marighella. Eu vou passando aqui. Difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano, né? Porque inclusive o AI-5 permitiu a inviolabilidade do domicílio. Hoje ninguém pode entrar na sua casa, nem polícia, nem ninguém, sem uma ordem judicial, sem você convidar para entrar. Se você não convidar, só com ordem judicial, inclusive a polícia. Mas nessa época não. Então no meio da noite as pessoas acordavam com a sua porta derrubada e a polícia em cima te levando sabe-se lá para onde. E simplesmente as pessoas desapareciam. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. O silêncio que atordoa é a censura, né, gente? Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Quem tá na arquibancada faz o quê? Assiste, não participa. Essa é a nossa sociedade da época. É assim o sentimento dos compositores, de estar na arquibancada, de estar como um torcedor do regime, né? De estar lá como um espectador, né? E o monstro da lagoa é nada mais do que a violência do regime, né? Que aparece com toda a sua força. A faca já não corta,
Como é difícil usada andar. Muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corre. Aqui eles já. Aqui, ó. Começa. Olha que interessante o movimento da música. Começa com todo o desespero, a desilusão, né? Diante do regime, da força do regime, diante da crueldade, diante da opressão. E aqui eles já vão fazendo uma transição para o final, né? Já mostrando assim, olha, de muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Quer dizer que há um desgaste desse regime aí, tá? E aí no meio aqui, ó, eu vou tentar voltar. No meio aqui vocês viram umas imagens aqui, ó. Isso aqui são os estudantes presos. Lembra do Congresso da Uni, que foi desmantelado? Aqui é uma imagem do Congresso da Uni, os estudantes sendo levados presos. Difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. O que é um pileque homérico no mundo, né? O que ele está falando? Ele está falando que como se todo mundo tivesse bêbado, como se todo mundo tivesse alucinado. Não é possível que ninguém está vendo isso tudo que está acontecendo. É por um acaso um delírio coletivo? Às vezes eu me pergunto se a gente não está vivendo isso hoje, um grande delírio coletivo. Será que as pessoas não veem o que está acontecendo? Será que não se vê o desmantelamento que está sendo feito? É preciso que se façam as perguntas, é preciso que se coloquem essas questões, né? E então, estou colocando aqui, será que as pessoas não enxergam? Será possível que tudo o que está acontecendo não é suficiente para um basta? De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca. Mesmo calado o peito resta a cuca. Ou seja, mesmo calado você ainda pode pensar. Ou melhor, se pensa, né? Mesmo silenciado, eu tô aqui, eu existo. E dentro da minha cabeça as coisas estão... eu tô vendo que não é bem assim. Dos bêbados do centro da cidade. Pai, afim esse cálice. E aí agora a gente vai pro clima final, né? E aí aqui a música termina com, se permite terminar com um pouco de esperança, né? De que as coisas mudam. Nem seja vida um fato consumado. Nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. E aí é o desejo de liberdade, né? O desejo de fazer as coisas livremente, né? Eu espero que tenham gostado da música, da letra. A gente já vai passando dos 50 minutos. E eu vou aqui para a nossa última, né, imagem aqui. Eu vou falar muito pouco porque aqui não tem muito como dizer, tá? A gente sabe que o tropicalismo bebeu da ideia antropofágica lá do movimento, né, antropofágico de 1922, que é uma ideia de você beber de tudo, você deglutir de tudo e devolver algo novo e reformulado. Era um pouco dos sentimentos de muitos dos artistas na época, como Gil, Caetano, Capinã, Rogério Duprat, os Mutantes que estão aí, meu Deus, o Zé, fugiu o nome dele, o Hélio Oiticica, tá? Que é o dono dessa instalação que deu nome ao tropicalismo, que chama Tropicália, essa instalação. Essa imagem também é do Hélio Oiticica. A influência do cinema e no cinema por meio do Glauber Rocha, tá? Que já havia feito em 64 um filme fantástico, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e que em 67 lança o Terra em Transe, em diálogo com esse tropicalismo. E o que é esse tropicalismo? É uma perversão das regras. Nem a MPB engajada, nada de modelo certinho para caber no disco e vender na gravadora tal qual como se queria até então. E isso não quer dizer que esses artistas não vão continuar na mídia. Isso não quer dizer que eles também não vão fazer os seus discos e vender pelas gravadoras. Vão. Eu disse para vocês, tudo que vende, tudo que pode
ser explorado, vira produto. Inclusive o próprio tropicalismo, que nasce como rebeldia, virou, né? Mas a ideia toda é muito bacana, assim, de que é uma crítica que, olha que interessante, essa é uma galera que já vai flertar com um outro movimento, que vai que vai desembocar no movimento hippie, ambientalista, de defesa dos direitos humanos. É uma juventude de 68 que não quer se enquadrar dentro dos padrões do Partido Comunista, daquela ideia da revolução. Não é essa galera que vai pegar em arma, pelo contrário, nem capitalismo, nem socialismo. Queremos paz e amor, queremos viver bem, queremos felicidade. Eu acredito assim, que esses são alguns dos artistas que começaram a perceber o jogo cruel que estava sendo jogado na Guerra Fria. Em que ambos os lados perdem. Que o socialismo tinha sim muitos problemas. E essa galera começou a ver esses problemas e criticar o socialismo, e a esquerda não admitia isso. E por um outro lado, se você critica a esquerda, mas você não compactua com a direita, então em que lugar você fica? Qual é o seu lugar? É um não lugar. E aí, para o tropicalismo, meus amigos, tem que experimentar mesmo. Então eu coloquei nos links um documentário, tem a parte 2, se quiser vão lá na parte 2, mas se assistir a parte 1 tá bacana. E coloquei para vocês o link desse disco que é o disco do movimento tropicalismo, do movimento tropicalista, que é o Tropicalia ou Panis et Circense, né? Ou Pão e Circo. Tem que ver as obras do Hélio Oiticica, eu fiz isso na descrição. Vai lá assistir os filmes do Glauber, pelo menos o Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vai ver as obras, vai ver a instalação, imagens da instalação do Hélio Oiticica, vai ver os parangolés do Hélio Oiticica. O que é parangolé? Não vou falar, vai procurar, né? Se possível, faça um parangolé, vai sair na rua, vai ser feliz. Mas né, gente? Vamos parar e pensar, vamos refletir, vamos conversar em família. Vocês têm condição de ver o que está acontecendo e colocar um pouco mais de criticidade. Se é na juventude que se apostava nesse momento, não é diferente agora. Por favor, né, vocês têm um papel fundamental em tudo isso que está acontecendo. Vocês são a semente do futuro. Que essas sementes frutifiquem, que essas sementes produzam flores. É o meu desejo e meu muito obrigado, e até a próxima semana.